O maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Charles Baudelaire. E se eu te dissesse que um dos vilões mais assustadores dos animes não precisou de força ou poderes sobrenaturais para destruir vidas? E se o verdadeiro perigo não estivesse naqueles que gritam ameaça, mas naqueles que sussurram promessas? Johann Liberto, um homem sem poderes ou força física elevada, ainda assim é um dos vilões mais assustadores dos animes. Seu verdadeiro dom? A manipulação absoluta. Como ele faz isso? Nesse vídeo veremos como Johann aplica algumas das 48 leis do poder do livro escrito por Robert Greene para controlar mentes e criar um reino de terror. E o pior de tudo, muitas dessas táticas já são e já foram usadas na vida real. É claro que não vai dar para abordarmos todas as 48 leis do poder, então o vídeo poderá ter uma parte 2 futuramente. Lei número 3. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas na incerteza quanto ao que você realmente deseja. Não revele suas intenções claramente. Se elas forem conhecidas, tornam-se fáceis de serem frustradas por seus opositores. Em vez disso, distraia-as com falsos propósitos e desvie sua atenção. Se ninguém souber exatamente quais são seus planos, você poderá surpreendê-los e mantê-los sob o seu controle. Exemplo no livro. Armand Jean Duplessis, mais conhecido como Cardeal Richelieu, começou sua carreira política como bispo, mas rapidamente entendeu que o verdadeiro poder estava na corte do rei da França. Ele soube ocultar suas verdadeiras intenções ao longo de sua ascensão, fingindo liberdade absoluta enquanto eliminava seus adversários discretamente. Richelieu manipulou o rei Luís VIII, garantindo que todos os ministros e nobres fossem afastados de posições estratégicas para que ele consolidasse seu poder. Quando seus inimigos perceberam, ele já havia se tornado o homem mais poderoso da França, governando o país por longos 18 anos. Exemplo de Johann aplicando essa lei. Johann usa essa estratégia de modo perfeito. Um momento que vemos a execução é quando ele se aproxima de Carl Newman na biblioteca. Ele não diz quem verdadeiramente é, nem quais são seus verdadeiros planos. Ele adota uma postura amigável e educada, garantindo a confiança de Carl aos poucos. Com o tempo, Johann planta dúvidas e ideias na mente de Carl, o manipulando para que se aproxime de Hans Schroth, um dos homens mais ricos e influentes da Europa, que um tempo depois descobrimos que é pai de Carl. Quando a verdade sobre Johann vem à tona, a destruição já está feita. Ele já conseguiu o que queria, sem nunca ter precisado expor diretamente suas intenções. Lei número 7. Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre leve o crédito. Use o esforço, habilidades e recursos de outras pessoas para avançar em seus objetivos. Não gaste tempo e energia fazendo sozinho o que pode ser realizado por outros, principalmente se puder atribuir a si mesmo o crédito pelo sucesso final. Essa estratégia permite que você pareça mais eficiente e poderoso, enquanto seus aliados ou subordinados assumem os riscos e dificuldades. Exemplo no livro. Thomas Edison é um dos maiores exemplos históricos dessa lei. Embora seja lembrado como inventor da lâmpada elétrica, ele na realidade aproveitou as descobertas e os avanços científicos de outros pesquisadores da época, como Nikola Tesla. Edison criou um sistema onde inventores sob sua direção trabalhavam incansavelmente para desenvolver novas tecnologias, enquanto seu nome ficava marcado como gênio criador de tudo. Com essa estratégia,
Edison conseguiu se consolidar como um dos maiores nomes da ciência sem precisar inventar tudo sozinho. Exemplo de Johann aplicando essa lei. Johann nunca age diretamente quando pode fazer com que os outros façam o trabalho sujo por ele. Ele manipula assassinos como Roberto e policiais corruptos para eliminarem obstáculos, enquanto ele permanece nas sombras. No final, é Johann quem detém o verdadeiro poder, sem deixar rastros. Dessa forma, ele mantém sua imagem imaculada e intocável, permitindo que os outros assumam os riscos enquanto ele colhe os frutos de suas manipulações. Lei número 15. Esmague completamente o seu inimigo. Quando você derrota o inimigo, é essencial destruí-lo completamente. Um inimigo que sobrevive pode buscar vingança e se tornar uma ameaça ainda maior no futuro. Elimine não apenas a ameaça imediata, mas qualquer possibilidade de recuperação ou retaliação. Se for preciso, destrua não apenas a pessoa, mas sua reputação e seu círculo de aliados. Exemplo no livro. Gengis Khan, o mais temível líder do Império Mongol, aplicou essa lei de maneira brutal e eficiente. Ao conquistar territórios, ele não apenas derrotava os exércitos, mas aniquilava cidades inteiras, garantindo que não houvesse resistência futura. Ele enviava mensageiros oferecendo rendição pacífica, mas se uma cidade se recusasse, ele não deixava nem sobreviventes para contar a história. Dessa forma, o medo de sua fúria fazia com que muitos inimigos se rendessem antes mesmo de lutar, consolidando seu império sem precisar travar tantas batalhas. Exemplo de Johann. Johann usa um método semelhante, mas ao invés de destruir fisicamente seus inimigos, ele os aniquila psicologicamente. Um exemplo disso é o que acontece com Richard Brown, o detetive alcoólatra que começa a investigar Johann. Johann não mata Richard diretamente, mas o leva ao desespero absoluto, jogando com suas inseguranças e traumas. Ele o manipula até que o próprio Richard tire sua vida, eliminando-o sem precisar nem sujar as mãos. Para Johann, um inimigo derrotado não é aquele que morre, mas aquele que perde a vontade de lutar. Lei número 27. Jogue com a necessidade de criar um culto à sua volta. As pessoas têm uma necessidade inata de acreditar em algo maior do que elas mesmas. Se você se apresentar como um guia, profeta ou líder visionário, poderá criar um culto de seguidores leais, capazes de agir cegamente em seu favor. Uma figura carismática pode se tornar uma entidade incontestável quando usa símbolos, promessas de grandeza e um senso de destino para capturar as mentes de seus seguidores. Exemplo no livro. Grigori Rasputin usou sua aura mística para se tornar influente na corte russa, convencendo a czarina de que apenas ele poderia salvar seu filho doente. Ele cultivou um ar de mistério, adotando hábitos exóticos e se apresentando como um homem divinamente iluminado. Sua influência cresceu tanto que a família real passou a segui-lo cegamente, permitindo que ele controlasse o governo nos bastidores. Mesmo quando seus opositores tentaram desacreditá-lo, seus seguidores continuaram a vê-lo como um ser quase divino, provando que quando a fé cega é plantada, nem mesmo evidências lógicas podem quebrá-la. Exemplo de Johann. Johann manipula grupos inteiros para vê-los como um ser superior. Um dos melhores exemplos disso é quando ele influencia ex-militares traumatizados, apresentando-se como um guia que compreende suas dores e lhes dá um propósito. Ele cria um ambiente de devoção onde sua presença e palavras são tratadas como verdades absolutas. Da mesma forma, Johann manipula crianças órfãs, garantindo que os sigam cegamente,
mesmo que isso leve-as à destruição. Ele se torna mais do que um líder. Ele se torna uma ideia que vive dentro da mente de seus seguidores, impossível de ser questionada. Johann Libeto não é apenas um vilão. Ele é um reflexo das estratégias de dominação usadas por grandes figuras da história. A sua frieza, inteligência e capacidade de se esconder nas sombras o tornam uma representação assustadoramente real do que é manipular sem ser percebido. O que torna Johann tão aterrorizante não é apenas o que ele faz, mas como ele faz. Ele usa táticas sutis, joga com as emoções das pessoas e as destrói sem nem precisar tocar nelas. Ele não precisa de força bruta, porque sua arma é a sua mente. E sabe qual que é o mais perturbador de tudo? O que o Johann faz pode ser encontrado no mundo real. Líderes, ditadores, empresários e manipuladores ao longo da história já aplicaram as mesmas táticas para alcançar seus objetivos. Johann não é apenas um personagem, ele é um espelho da realidade. As 48 leis do poder podem ser usadas para alcançar a grandeza, mas nas mãos erradas podem criar um verdadeiro monstro. Johann é a prova de que o conhecimento sem ética pode transformar qualquer um no pior tipo de predador. E no final de contas, quem realmente controla o poder? Aqueles que seguem as regras ou aqueles que sabem manipulá-las?